dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Ana, Bianca, Flávia, Gustavo, Isadora, Maria, Pietra, Sara, Vitor, Júlia. Vamos ligar as câmeras? Oi, tia, para colocar logo a presença. Isso. Tudo no pilotinho automático, já pode colocar a presença. Tudo bem? Vamos ligar as câmeras. Vamos lá. Yara, liga as câmeras para eu te conhecer. Cadê? Cassiana tá chegando. Gente, eu tô com saudade de Luiz. Luiz não apareceu em nenhuma aula dessa aqui, hein? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, vou começar os recados, tá bom? Bom, primeira coisa. Vocês já viram a campanha da inscrição no canal da escola no YouTube? Todo mundo já fez a inscrição? Eu já fiz. Eu já fiz. Pois é. Não basta fazer, não. Tem que pedir a família para fazer também, tá? Eu fiz uma campanha aqui em casa. Todo mundo foi lá se inscrever na página. Eu peguei o celular de todo mundo da minha família e Isso aí. Olha só, semana que vem a escola vai começar a fazer lives, né? Uma vez por semana, convidando professores de fora. Na quarta-feira que vem, o convidado é o professor Antônio. Ele já foi professor do Cristo Rei, só que depois ele passou num concurso público e partiu para a Faceli. Ele é sociólogo, doutor em sociologia, e aí ele vai participar de uma aula, né, de uma live com a gente quarta-feira, 5 horas da tarde, tá? O tema é Sociologia no século XIX. Nós vamos falar um pouquinho de Marx, Weber e Durkheim. Então, ele é o meu convidado. Cada semana, um professor vai convidar alguém, ok? Então, quarta-feira que vem. Por isso que precisa de ter mais inscritos, para que a gente conseguir fazer as lives. A segunda coisa que eu quero saber, primeiro, por que não ligaram as câmeras ainda, hein? Flávia, Pedro, Gustavo, Cassiana, quero ver vocês. Se vocês estão acompanhando certinho o Alunos Book, né? Porque todos os dias nós colocamos as atividades lá, não pode deixar acumular, né? Porque no retorno nós vamos avaliar tudo isso e é importante que vocês cumpram do jeitinho que está lá, na sequência que está lá, para a gente não ter problema no retorno, ok? Bom, na última aula nós falamos sobre a África, eu passei uma atividade para vocês assistissem um videozinho, né? Eu estou tentando passar as atividades mais leves, porque vocês têm muitas matérias e acaba, né, ficando cansativo demais, eu compreendo. Mas eu tenho certeza que quem assistiu aprendeu muita coisa, compreendeu melhor. Nós vamos continuar na Idade Média, porque na semana passada falamos da Idade Média na África, né? E agora entraremos num novo capítulo. Esse capítulo bem mais extenso, porque ele vai falar da Idade Média no Ocidente e no Oriente, né? O Império Bizantino e o Império Romano do Ocidente. Então, para que você se encaixe historicamente, né? A partir do momento que nós estudamos Roma e o fim do Império Romano do Ocidente, nós acabamos a antiguidade, todo o conteúdo de antiguidade que nós tanto falamos enquanto estávamos na escola. Agora, nós entraremos na Idade Média. Lá no capítulo 9, página 16, né? O nome do capítulo é o mundo medieval. Eu não gosto muito de usar essa expressão, porque parece que
a Idade Média foi da forma que foi em um lugar só, essa visão que a gente continua tendo, né, por conta da divisão histórica tão eurocêntrica. Nós tivemos idades, né, diferentes, momentos diferentes na Idade Média em vários lugares. Semana passada, nós falamos da África. Hoje nós vamos começar a falar da Europa. E aí, o capítulo de vocês se divide em dois momentos. Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, que é a mesma coisa, ok? E Império Romano do Ocidente, né? A fragmentação dele a partir das invasões bárbaras. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Primeiro nós falamos tudo do Ocidente, porque é o marco histórico, que é o fim do Império Romano do Ocidente, que dá início à Idade Média, e depois nós falamos tudo do Oriente, né? Eu prefiro assim, eu acho que é mais fácil de compreender, né? Por quê? Porque o Império Romano do Ocidente, ele acaba no século V, ele é fragmentado pelas invasões bárbaras. Já o do Oriente, ele dura 1000 anos mais, e ele acaba no século XV. Para seguir a cronologia, eu prefiro fazer assim. Já o material de vocês, ele traz Império Bizantino no início do capítulo, mas eu vou fazer o contrário, ok? Nós vamos primeiro trabalhar as invasões bárbaras, a formação dos reinos bárbaros, e depois é que nós trabalharemos o Império Bizantino, ok? Tudo certo? Colocando presença no chat, por favor, quem não colocou ainda, só 21 pessoas colocaram. Tá? Vou abrir o material aqui para a gente começar. Vamos lá. A última vez que nós falamos do Império Romano, eu mostrei esse mapinha para vocês no final de Roma, no final do capítulo do Império Romano. Esse mapa aqui, ele mostra bem os movimentos do século V, que é o ponto histórico que nós paramos para começar a Idade Média agora. Então, esse traço branco no meio, esse aqui, eu não sei se dá para ver o mouse aqui, ele divide o Império Romano do Ocidente do Império Romano do Oriente. A capital do Império Romano do Ocidente era Roma e a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, ok? Nós precisamos entender uma coisa. Existe um marco, né? O século V dá o fim do Império Romano a partir de 1453, dá início à Idade Média. Só que esses movimentos de migração que aparecem aqui para vocês com o nome dos povos bárbaros em setinhas invadindo o Império Romano do Ocidente, ele não começa no século V. São movimentos que começam a partir do século III e se intensificam no século V, dando aí esse marco, né? Esses povos chamados pelos romanos de bárbaros, eles não tinham a mesma origem, tá? Por isso, quando nós usamos a expressão bárbaro, nós estamos o quê aqui? Nós estamos generalizando um grupo que, na verdade, tinham características totalmente diferentes. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas o que levou a essa fragmentação? Primeira coisa, a geografia, o tamanho desse império e a diferença que existia nas características da formação desse império. O Império Romano do Oriente, que nós vamos falar semana que vem, ele foi ativo economicamente durante mais de 1000 anos. Toda essa região aqui fazia parte de uma rota de comércio muito ativa que foi se intensificando durante a Idade Média. Já no Ocidente, havia uma tradição muito rural, né, baseada no colonato, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, né, que durante o período do final da Antiguidade, do início da Idade Média, favoreceu a chegada desses povos, né? Então, vamos falar dessas causas. O que aconteceu com o Império tão grande? Por que ele foi perdendo o seu poder, né? Primeira coisa, a perda do prestígio dos imperadores, por vários motivos. Pelo excesso de impostos, pelas dificuldades de administração, pela questão escrava, que cada vez aumentava e trazia conflitos internos, pela crise causada
Com o cristianismo, né, eles vão perdendo aí um pouco do poder que tinham, porque o cristianismo diminui o poder do imperador. Todas as tentativas no final do Império Romano de uma aproximação da igreja, depois de muito tempo perseguindo os cristãos, não conseguiu evitar que esses imperadores perdessem o seu prestígio, tá? Os problemas econômicos que vão surgindo, as reivindicações que nós falamos lá atrás, né, feitas pelos irmãos Graco, dentre outras coisas, fez com que esse império, que estava acostumado com luxo no início, com toda a alta cobrança de impostos, entrasse em crise, né? Por conta da resistência também dos povos que começam a reivindicar coisas a partir do excesso de tributos cobrados pelo Império Romano. As dificuldades em administração, nós precisamos compreender que era um território muito extenso, com características diferentes do ponto de vista econômico e social também. Por ser muito extenso, existia uma dificuldade de domínio dessas fronteiras, né, de controle dessas fronteiras, e isso faz com que essa dificuldade administrativa se torne cada vez maior, tá? O aparecimento de grupos armados que atacavam as cidades. A partir do século III, começa a acontecer isso, e se intensifica no século V, né? As chamadas invasões bárbaras, né? Primeiro eu gostaria de falar desse termo, né? Invasões bárbaras. Quem era chamado de bárbaro? Bárbaro era o nome que o romano dava a todo povo diferente dele, que tinha hábitos culturais diferentes deles e principalmente a língua diferente deles, né? Como aqui nós vamos receber povos de diferentes origens que não tinham a base da língua latina, existia uma dificuldade de comunicação, também uma dificuldade em compreensão nas diferentes formas de organização e de manifestação cultural. O romano passou a chamar de bárbaro todo aquele que era diferente dele, nos aspectos culturais e também na língua. Tá? Mas a gente precisa compreender quais povos eram esses, né? Primeiro, a origem era diferente. Eu vou voltar no mapa. Vocês percebem aqui que esses povos não vinham da mesma região. Então, aqueles que vinham do norte, né, da Europa, eram chamados de povos germânicos. Os que vinham aqui da Ásia, né, que migraram para a região da Europa Ocidental, eram chamados de hunos. E esses daqui, do corpinho em volta da antiga União Soviética, fazia parte daquele território ao redor da União Soviética ali, eram chamados de saxões. Então, são grupos diferentes, né, de origem diferentes, que invadiram o Império Romano. O modo de vida deles, né? Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Só tem presença no chat? Deixa eu abrir o chat aqui. Tá piscando para mim. Vamos lá. Então, primeiro, eram politeístas, tinham uma relação, viviam de forma seminômade, né, em vilas, tinham uma relação muito próxima da agricultura, desenvolviam uma pecuária também moderada, né? Eram pastores, conheciam da metalurgia, da ourivesaria, para quem não sabe, é a arte de fazer joias, né? Habitavam aldeias e desconheciam a vida urbana. Então, esses grupos tinham características comuns, e essas características comuns eram baseadas nisso também, na vida mais ruralizada, seminômade, politeístas, né? Então, os povos de origem germânica, né, que vinham ali da parte norte do continente europeu, eram os visigodos, os francos, os burgúndios, os lombardos. Os povos eslavos vinham também da região, só que ali mais oeste do território europeu. Os bretões, os saxões, os ostrogodos, vândalos, suevos, bárbaros, suevos, anglo-saxões e saxões
e os hunos, né? Esses povos que partiam de direções, né, diferentes dentro do território que invade aí o Império Romano do Ocidente. Outra coisa que eles tinham em comum, eles tinham uma organização social muito parecida, uma estrutura familiar muito sólida. Não existia um direito organizado entre eles. Nenhum povo que invadiu o Império Romano do Ocidente tinha uma constituição a seguir. Eles não tinham um livro de lei, eles não tinham esse tipo de organização, nem judiciária, nem uma organização administrativa efetiva, como nós percebemos que foi criado no Império Romano e na Grécia, por exemplo, durante a Antiguidade. Então, na falta de regras escritas, de leis escritas, de constituição, o que prevalecia entre eles era o direito consuetudinário, né? Por que é isso? É aquele passado de tradição pelas famílias, que era baseado em valores concretos, né? Como honra, fidelidade, lealdade, que dentro da história bárbara nós vamos chamar de comitatus, né? Que é uma condição, uma regra, né, estabelecida entre eles, que dispensou durante séculos, né, a escrita mesmo, o registro em código. Então, eles tomavam decisões, os grupos tomavam decisões através de duelos e ordálios, para ali decidirem conflitos que existiam dentro da comunidade deles. Então, não existia uma lei escrita, mas existiam tradições muito sólidas que durante muito tempo pautou a relação entre esses povos, tá? Então, como eu disse para vocês, eles começaram as invasões no século III de forma moderada, no século V foi intensificado, e esse é o marco do período que nós vamos entrar agora. Essa migração começa a formar no Ocidente novos reinos, o que nós vamos chamar de reinos bárbaros. Observe bem, olha só, o Império Romano do Oriente continua no mesmo formato, há sim tentativas de domínio, mas por conta da concentração populacional, das rotas de comércio, eles não conseguem invadir e dominar, e aí todo o domínio fica aqui com a região do Ocidente, formando reinos, tá vendo? Os ostrogodos, por exemplo, dominaram aqui toda a Península Itálica, a parte norte aqui do território da Península Itálica também, os francos, os visigodos, os vândalos atravessam o mar Mediterrâneo e conseguem dominar aqui uma região no norte da África, né? Vai um pouco além da Tunísia, aqui essa parte roxinha, essas ilhas aqui também. Então, há uma ocupação e formação dos reinos, reinos bárbaros. Porém, esses reinos não foram reinos de longa duração. Esses reinos foram reinos muito instáveis. E isso tem uma justificativa histórica. Por que eles eram instáveis? Porque esses povos, apesar de terem invadido ao mesmo tempo o território, com objetivos parecidos, com tradições parecidas, eles não viviam de forma harmônica. Então, esses reinos, um povo disputava com outro território, numa época que nós já falamos aqui, terra era a principal fonte de riqueza, né? Então, eles disputavam. Esses reinos foram de curta duração e muito instáveis, muito instáveis. Além disso, existia um desejo do Império Romano do Oriente de voltar a ser como era antes. Então, além de lutar entre eles, eles ainda sofreram ataques dos líderes que o Império Romano do Oriente teve, que conseguiu anexar territórios durante a Idade Média ainda, ok? Então, esses reinos duraram pouco. O único reino que durou muito tempo e que se concretiza aí formando um grande reino e poderoso reino é o Reino Franco, tá? Primeira justificativa aqui. O que faz com que eles durem pouco tempo? Eu já falei algumas coisas, vou falar outras, né? Falta de organização política, diferença de língua, costume, né? Além dos conflitos, né, constantes entre um grupo e outro, fez com que a maioria desses reinos não durasse muito tempo. O único que durou muito tempo e expandiu, ultrapassou aí o formato original, vou voltar no mapa.
foi o Reino Franco, esse aqui, ó. Ele se expande durante a Idade Média, chegando aqui até a parte norte da Península Itálica. Mas isso tem uma justificativa, né? O que acontece com o Reino Franco que faz com que ele seja diferente dos outros? Eu disse para vocês que eles eram politeístas e tinham tradições antigas respeitadas dentre esses povos que dispensou, inclusive, o registro jurídico. Porém, o primeiro grande líder franco que encabeça aí um processo histórico de expansão territorial do Reino Franco, ele se aproxima da Igreja Católica, né, que é o Clovis. O Reino Franco, ele teve duas dinastias, dois grupos, duas famílias que durante um tempo administraram esse reino. Primeira dinastia, né, foi a Merovingia e a segunda a Carolíngia. Clovis é que deu início a essa aproximação com a Igreja Católica. O que acontece aqui? Ele se converte ao catolicismo e ele faz um acordo com a Igreja. Que acordo era esse? Se existisse o apoio da Igreja junto ao Reino Franco, né, a partir dessa união, ele daria à Igreja parte de tudo aquilo que conquistasse. As escrituras da época dizem que no dia que Clovis se converteu, mais de 2.000 homens que o acompanhavam se converteu também ao cristianismo. Então, há uma aproximação e há um acordo. Num período, nós estamos aqui no século V, né, na transição do século V para o século VI, Clovis governou de 481 a 511, num período de grande intensificação e poder da igreja. É importante dizer o quanto que isso foi importante também, porque aqui vai começar uma ascensão da Igreja Católica que vai fazer com que na Idade Média ela seja a maior senhora feudal. Ela chega a ser dona de 1/3 de toda a terra que tinha ali na região do Império Romano, do antigo Império Romano do Ocidente, né? Ela vira uma senhora feudal extremamente poderosa. E esse poder acaba ultrapassando o poder religioso, passa a ser um poder também social e econômico, né? Bom, o segundo líder da dinastia Merovingia que nós vamos falar aqui é o Carlos Martel. Só um minutinho. O Carlos Martel provoca um marco histórico dentro da dinastia Merovingia, porque ele consegue impedir com que os árabes invadam o território da antiga França. Nós falamos na semana passada que a expansão árabe ela chega até a Península Ibérica, domina parte da Península Ibérica, e existia um desejo dos árabes em avançar. E aí, subindo a Península Ibérica, eles chegariam ao território da atual França, que é aí o território do antigo Império Franco também. O Império Franco ele pega parte da atual Alemanha, da atual Itália e da França, no seu período de expansão, não no início, tá? E aí, Carlos Martel, ele consegue vencer os árabes no século VIII e impedir com que esses árabes aumentassem a sua influência no território da atual França, ok? Nós vamos passar agora para a segunda dinastia, porque quando Carlos Martel morre, quem assume o poder é seu filho Pepino o Breve. E Pepino dá início a uma nova dinastia, um novo grupo de poder dentro do Império do Reino Franco. Desculpa, eu corri aqui. Esse período chamado Dinastia Carolíngia tem outros destaques, tá? Primeiro, Carlos Magno. Carlos Magno desenvolve muito o império, consegue anexar muitos territórios, e ele deixa o império uma herança muito grande para o seu filho, chamado Luís o Piedoso. E Luís o Piedoso, ele governa o Reino Franco até o século IX. E eu gostaria que vocês se apegassem a essa data aqui, porque quando fala de sistema feudal, de desenvolvimento do sistema feudal, a impressão que nos dá é que ele durou toda a Idade Média. Mas não, ele vai se concretizando durante a Alta Idade Média
e chega ao seu auge ali no século X, que é o marco entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Nós estamos falando de um período de 1000 anos, ok? Então, nós vamos começar no século V, e aí o apogeu desse momento é o século X. Esse momento entre o século V e o século X nós chamamos de Alta Idade Média. Do século X ao século XV, Baixa Idade Média. Então, nós estamos agora no século IX, né? Quando Carlos Magno morre e deixa o território todo em seu auge ali, Alemanha, França, Itália, né? Deixa todo esse território para o seu filho. E junto com tudo isso, ele deixa também um documento. Esse documento acaba servindo de base, de orientação para o Luís Piedoso. Um documento que dividia o território do Império Franco em 3 pedaços, né? Em 3 reinos, 3 sub-reinos. Por que isso acontece? Olha só. Nós temos aqui o território de Carlos Calvo, Lotário e Luís o Germânico. Essa região aqui era uma região autônoma que também pertencia ao Reino Franco, ok? Essa região, vocês estão conseguindo ver, passar o mouse? Estão conseguindo? Responde, por favor, alguém. Eu tô. Tá? Então, olha só. Essa parte verde mais escura aqui são chamadas terras pontifícias, que é aquela parte da terra que a Igreja Católica recebeu com a aproximação de Clovis, né? Foi recebendo durante o desenvolvimento do reino. O tratado é chamado Tratado de Verdun. O que dizia esse tratado? Que toda a terra do Império do Reino Franco seria dividido entre os 3 filhos de Luís. Por que eles fizeram isso? Porque constantemente eles sofriam tentativas de ataques de povos que ocupavam as regiões ao redor do reino. Então, para facilitar a administração, o que Luís fez? Ele dividiu esse território entre seus 3 filhos, tá? Então, uma parte ficou com Luís Germânico, outra parte ficou com Lotário, outra com Carlos Calvo. E, olhando aqui, observe, né, a parte da Igreja Católica. Essa região aqui tinha uma certa autonomia, ok? E aí, o que acontece a partir disso? Olha o tamanho que esse império chegou nessa parte aqui mais escura. O que acontece a partir disso? Eles continuam sofrendo tentativas de invasão. É quando surge a ideia de redividir o território. Os filhos de Luís o Piedoso resolvem doar parte das terras que tinham para a sua nobreza, a fim de quê? De que esses nobres protegessem o território, dessem vantagens para os 2 lados, né? E aí, com essa subdivisão, ou seja, cada reino desse aqui se subdividiu, criando imensas propriedades rurais, é nesse movimento de subdivisão desses reinos aqui que nasce o que nós chamamos de sistema feudal, feudos. E aí eu preciso recordar uma coisa com vocês. Quando vocês estudaram isso lá no 7º ano do ensino fundamental. Passa a impressão para a gente de que toda a Europa Ocidental viveu o feudalismo. E isso não é uma verdade, né? O feudalismo, ele se intensificou, ele foi forte nas regiões do antigo Império Franco. Ele serviu de base para orientações econômicas, inclusive na Ásia, né? Nós temos países que viveram um sistema semelhante ao sistema feudal. Só que aqui é que ele foi intenso. E é nessa região que nós vamos estudar, a partir de agora, a força desse novo sistema chamado sistema feudal. Então, olha só. Trata-se de um sistema político, econômico e social que serviu de base para todas as relações a partir do século IX, nessa região que nós trabalhamos até agora, ok? Então, olha só. Como eu já disse aqui para vocês, Alta Idade Média, né? Baixa Idade Média.
Então, esse sistema econômico, aos poucos, vai se moldando a partir do século V, se concretiza no século IX, né? Aqui tem até que consertar essa parte aqui de baixo, porque é a partir dessa fragmentação que ele vai se tornando forte. Sistema político, econômico e social, por quê? Porque ele era pautado em características, por exemplo, que coloca a igreja como senhora, né? Nós vamos viver aqui o teocentrismo de forma bem forte, vamos ter uma aula só para falar sobre isso, para falar sobre a igreja. Vamos viver uma relação de dependência social muito grande, e essa relação de sistema social, ela é pautada numa dependência dos 3 grupos predominantes nessa época, né? Nós vamos ter uma relação de dependência entre a nobreza, entre a igreja e também entre os servos, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, olha só, a partir do que é formado o sistema feudal? Que eu preciso conhecer de forma mais profunda. Da união das características bárbaras, que nós trabalhamos até agora, com as características deixadas pelo Império Romano. Então, nós podemos dizer que o feudalismo é a soma das características do antigo Império Romano com as características bárbaras, ok? Que nós também temos outra continha que podemos usar, que é comitatus mais colonato é igual a feudalismo. Então, primeiro, contribuição romana, que está aqui do seu lado esquerdo nessa tabelinha. A principal herança é aquela questão ruralizada que eu falei para vocês do Império Romano do Ocidente, né? Formam vilas, os senhores romanos abandonam as cidades e formam aí seus latifúndios que dão origem ali aos feudos medievais, aos poucos, como eu disse para vocês nessa transição. O colonato, que é uma espécie de relação parecida com o que nós chamamos hoje de meieiro. Quem é um meieiro hoje? É aquela pessoa que pega a responsabilidade sobre uma terra que não é dela, trabalha um tempo naquela terra, prestando serviço, e quando vem a colheita, eles dividem a colheita entre o dono da terra e aquele que trabalhou na terra. Existia isso dentro do antigo Império Romano, e isso continua mesmo com a fragmentação do Império, que é o quê? A pessoa busca estar naquela terra, próxima do nobre, porque o nobre a protegia, ela trabalha naquela terra em troca do seu sustento, prestando serviço ao dono da terra, o que é uma relação de dependência pessoal. Por quê? Porque o dono mesmo, o nobre dono da terra, ele não vai trabalhar nessa terra, ele vai depender do serviço do servo. Daqui a pouco a gente vai falar só do servo, tá? Do lado direito aqui, a contribuição bárbara. Como vocês sabem, já falamos aqui, viviam numa atividade agropastoril. Então, eles plantavam e também eram pastores. Existia entre eles o comitatus, uma expressão que eu já usei aqui. Por isso que nós falamos que colonato mais comitatus é igual ao feudalismo. O que era o comitatus? Comitatus era essa relação de fidelidade que existia entre os bárbaros. Eles faziam um juramento e esse juramento não precisava de ter assinatura de nada, em papel nenhum. Eles eram leais ao seu grupo até o fim, ao chefe do grupo até o fim. Então, junta essa característica colonial do colono de dependência com a relação de lealdade. E essas duas características fazem parte da base do sistema feudal. Tá? Outra coisa que é importante apontar aqui é o benefício. O que era o benefício? Era uma gratificação por esse apoio, por essa permanência que existia ao lado da nobreza. Ou seja, você lutou do meu lado, você é merecedor de ganhar parte ou alguma coisa por ter sido leal. Então, era uma recompensa que os chefes militares davam aos seus guerreiros quando tinham uma conquista. Eu coloquei o direito consuetudinário aqui, mas eu já expliquei para vocês, para que fique guardado, porque essa palavra é um pouco complexa, assim, mas você pode usá-la em seu vocabulário e até em texto,
Não é comum, mas você pode usar. Porque o que é o direito consuetudinário? É aquele direito que dispensa o papel. Eu sempre brinco com os meninos, eu falo assim, olha, o direito consuetudinário é aquele que existe dentro da sua casa, porque as regras que a sua mãe estabelece não estão escritas na Constituição Federal. Então, o conselho direito consuetudinário é isso, né? Sua mãe não precisa de registrar em cartório o que você precisa fazer para ajudá-la. É uma regra. É uma regra que foi dita e você respeita. Portanto, é consuetudinário, né? Olha lá, leis que não precisam necessariamente estar no papel ou serem sancionadas ou promulgadas. São costumes que, com o tempo, tornaram-se leis. Né? Então, a junção dessas características desses povos que ocupam a região é que vai ser a base da construção do sistema feudal. E é importante apontar que o sistema feudal tem características fortes. E uma das principais características é a relação de dependência pessoal. Por quê? Quando o senhor feudal, quando o nobre, né, o filho de Luís ou filho de Carlos, que doou a terra, que dá ali nessa região origem a isso, ele doa uma parte da sua terra para um senhor feudal, já existe uma relação de dependência pessoal. E o senhor feudal, por sua vez, quando permite a permanência do servo dentro da sua terra para trabalhar para ele, também está dando continuidade a uma relação de dependência pessoal. Então, vamos lá. A organização social, como que ela fica aqui? No topo da pirâmide fica o clero, que também se subdividia, e nós vamos estudar na frente como que era a formação do clero, alto clero, baixo clero, quem fazia parte desse grupo. E aqui a nobreza, que também se subdividia, ok? Quem eram os nobres? E aí nós vamos lembrar que a nobreza era aquele grupo que dominava o antigo reino, que ganha terras na sua fragmentação. Então, o rei, no caso Carlos, ou Lotário, ou Luís, né, um dos três, se vocês quiserem ter como exemplo, ele é chamado de sucerano. E esse sucerano, ele doou a terra por um nobre, que nós vamos chamar de vassalo. Nasce aqui uma relação de fidelidade, porque ao receber essa terra, esse nobre precisa ser fiel ao rei que o doou. E ele vai ser fiel de que forma? Protegendo, lutando ao lado desse rei e protegendo essa terra. Lembrando que aqui a maior fonte de riqueza era a terra. A única fonte de riqueza era a terra, ok? O senhor feudal que recebe essa terra, ele precisa produzir dentro dessa terra. Então, ele vai permitir com que os servos vivam ali dentro. O servo é fiel ao senhor porque permitiu, porque dá a terra para ele trabalhar, porque permite com que a família dele more ali. Então, ele vai trabalhar para sustentar essa estrutura. Nós costumamos usar, na verdade, no Enem, eu não me lembro se foi em 2016 ou se foi em 2015, o Enem trouxe uma questão sobre esse período sem usar a expressão medieval, sem usar a expressão sociedade, e a pessoa precisava ter interpretação de texto. Ele trouxe um fragmento de um textinho dizendo assim: ali se reuniram os que oravam, os que lutavam e os que trabalhavam. Olha só, hein? Ali se reuniram os que oravam, os que lutavam e os que trabalhavam. Os que oravam, eles estavam se referindo a quem? Ao clero. Aos que lutavam, olha aqui na pirâmide, a nobreza, porque lutar custava caro e exigia tempo de treino. Então, só o nobre poderia fazer isso, né? E aqui embaixo, os que trabalhavam. Quem vai sustentar toda essa estrutura aqui é o servo, que vai trabalhar para produzir dentro do feudo. Outra característica do feudalismo é que ele passa a ser amonetário e de subsistência. Amonetário, porque como toda relação ficava ali dentro do feudo, nós não vamos ter uma moeda.
E subsistência porque eles produziam aquilo que era o suficiente para alimentar quem vivia dentro do feudo. Então, o comércio praticamente acaba durante esse período na região em que o feudalismo se desenvolveu. A economia de subsistência, gente, é uma economia que não tem excedente. Se eu não tenho excedente, eu não tenho como comercializar, ok? Então, aqui eu trouxe um desenhozinho de um feudo para que vocês tenham ideia mais ou menos de como funcionava. Cada nobre, cada senhor feudal que recebeu um latifúndio desse, era um complexo, era uma região grande, né? Ele deveria o quê? Proteger essa região. Protegendo essa região aqui, ele cria uma espécie de administração interna. E cada senhor feudal tinha autonomia de escalar quais impostos seriam cobrados, como que iriam funcionar as regras dentro do seu feudo, ok? Basicamente se dividia em 3 partes. O manso senhorial, que era a região do castelo e as terras que produziam para o senhor feudal, tá? O manso servil, que era a região onde viviam os servos e ali eles plantavam, colhiam, criavam animais e através desse trabalho aqui e do manso também, que eles saíam daqui para trabalhar lá também, é que eles pagavam a permanência deles ali. E o manso comunal, que era a região comum, usada tanto pelos nobres, né, pelo senhor feudal, quanto pelo grupo de servos. Uma coisa importante a se dizer aqui: servo é uma coisa, escravo é outra. O menino confunde muito uma coisa com a outra. O escravizado, ser escravizado não é uma escolha, ok? Você é submetido a uma condição. O escravo, na época da escravidão, ele era uma propriedade, ele era adquirido, ele era comprado, era uma propriedade, ok? O servo não. O servo aqui, ele está preso à terra, ok? A relação dele é de dependência da terra, porque era a única forma dele se sustentar. Por ser preso à terra e não ao senhor feudal, é que lá no século XIV nós vamos perceber a decadência desse sistema. Porque as condições vão ficar difíceis para se manter dentro do feudo, vai ficar melhor sair do feudo e buscar oportunidades nas cidades que renascem do que permanecer dentro do feudo. Na Baixa Idade Média nós vamos falar sobre isso. Bom, e para acabar essa primeira parte aqui, nós vamos falar do que se sustentava o feudo. Se o senhor feudal era tão poderoso, né, e ele vai ganhando força durante a Idade Média, assim como o sistema vai se expandindo e chegando a outras regiões do Ocidente, como que se sustentava isso? Como que se mantinha essa relação se não tinha dinheiro? Marcela, você falou que o comércio praticamente acabou, era amonetário e não tinha excedente. Como que se sustentava essa estrutura? Bom, o pagamento pela permanência ali, os impostos, os tributos, eram pagos pelo trabalho. Então, os servos eram obrigados a trabalhar para poder pagar a sua permanência ali, ok? E aqui eu trouxe alguns dos impostos, não todos, alguns dos impostos que eram cobrados na época. É importante dizer também que esses impostos, eles não eram iguais em todos os feudos, era uma escolha do senhor feudal, se cobrava ou não e da forma como cobraria. O primeiro ali é a corveia. A corveia era o seguinte, era a saída do servo da região dele, do manso servil, para trabalhar em serviços dentro do feudo a mando do seu senhor. Então, eles poderiam trabalhar dentro do castelo, prestando serviço lá dentro, como também poderiam trabalhar nas terras do senhor, deveriam, né? De 3 a 4 dias por semana e prestar esse serviço dentro das terras do senhor e nas construções dentro do feudo, nas muralhas, nas pontes, né? Que eram construídas. Banalidade. Guarde a palavra, lembrando de banal. Era o imposto pago por tudo aquilo que eles usavam nas terras comunais. Forno, moinho, celeiro. E aí, por que eu peço para que vocês lembrem da palavra banal? Porque se eu planto trigo, eu vou precisar beneficiar esse trigo.
Então, era uma questão meio que óbvia, né? Se eu plantei o trigo lá no manso servil, eu vou precisar beneficiar, então eu vou levar para o moinho, eu vou precisar fazer um pão, então eu vou usar o forno, e assim por diante. Então, era um imposto que explorava bastante, uma vez que existia outro imposto, chamado talha, que obrigava o servo a dar metade, talhar, dividir, de tudo aquilo que ele produzia dentro do manso servil. Então, se ele produziu ali 10 sacos de trigo, 5 ele tinha que mandar para o senhor feudal. Na maior parte dos feudos, era praticamente a metade daquilo que eles produziam mesmo, tá? Outro imposto aqui, que se intensificou na Baixa Idade Média, é a mão morta. A mão morta é o seguinte, nós estamos falando de um momento teocrático, patriarcal, o homem era o líder, né? Se o pai de família, o chefe da casa, morreu e essa família quisesse permanecer dentro do feudo, uma vez que esse acordo era feito entre os homens, o pai morreu. Como que funcionaria? Eles precisavam pagar o imposto pela morte desse pai para permanecer ali dentro. Olha só que absurdo. Para permanecer ali, eles precisavam pagar um imposto. Esse imposto era chamado de mão morta, ou seja, uma mão a menos para poder trabalhar. Então, para vocês continuarem aqui, vocês vão precisar de pagar esse imposto. Captação é o último aqui, que é uma espécie de imposto de renda, né? O que você produziu durante o ano? Eles registravam essa produção. Você vai ter que pagar referente aí a uma parte daquilo que você produziu para o senhor feudal. E o senhor feudal, por sua vez, prestava conta disso para o sucerano. Então, um grupo dependia do outro. Mas quem sustentava tudo isso? O servo. Então, é um sistema político, econômico, social de base servil. Os servos é que sustentavam tudo isso. E outro imposto que eu não coloquei aqui, que é importante falar, que durante a Idade Média era pago também, e era imposto e não era opcional, é o dízimo, tá? Dízimo hoje é opcional. Naquela época era imposto por conta do teocentrismo, né? As pessoas pagavam, se sentiam obrigadas pela relação que tinham com a igreja. Cadê vocês? Deixa eu ver. Vamos ligar as câmeras para a gente se despedir. Flávia, Flávia tá ingrata comigo. Caia, Pedro, Cassiana, eu não vi nenhuma vez esse negócio. Cadê vocês? Eu. Apareceu a Margarida lá. Flávia, cadê Luiz, Flávia? Tudo com a câmera ligada. Nossa. Se perdeu já com o Pembe, não se achou mais, não? Tô com saudade daquele menino. Ele apareceu em uma aula essa semana passada, essa semana, não lembro. Eu nunca mais vi, nem no grupo ele fala nada. Gente, olha só, nós vamos parar aqui, tá? E na próxima aula, nós vamos falar... Nós fomos até a página 21, ok? Na próxima aula, a gente vai falar bastante da igreja, da estrutura da igreja católica durante a Idade Média, e aí depois voltaremos para falar do Império Bizantino. Então, eu acredito que nós vamos ter uns 4 encontros nesse capítulo, ok? Hoje vocês já vão receber lá no Alunos Book o que precisam fazer no capítulo, né? Ler, grifar e tudo mais. Tô com saudade. Recordando, então, põe a galera para se inscrever no canal, entre no Alunos Book, quarta-feira que vem, professor convidado de Sociologia para todo mundo. Não é só para o 3º ano, não, tá? É para todo mundo que quiser assistir a aula do professor Antônio, ok? Beijinho, já passamos aqui, vão me cortar. Beijinho, até segunda-feira. Segunda-feira, hein? Beijinho.